Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa série Pneumatologia Paulina. Para tanto, nós falaremos sobre a divindade do Espírito. Na aula passada, se você não viu, assista, falamos sobre a pessoalidade do Espírito e agora a divindade do Espírito. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Vejamos então, das mais de 140 ocorrências de pneuma, espírito, nas cartas de Paulo, ele usa o nome completo Espírito Santo cerca de 17 vezes. Nós veremos em outro momento que Espírito Santo aqui também revela uma das suas atribuições, que é o papel de santificar. Ele designa o Espírito 16 vezes como o Espírito de Deus, seu Espírito, e 3 vezes como o Espírito de Cristo. Paulo usa o nome completo mais ou menos na mesma proporção em que usa o nome completo de Cristo. Bem, então, quando ele fala de Cristo, nós vemos que ele vai mesclar em uma única realidade nome e título. Então, nós temos Jesus e o título, relacionado à sua função de ser o Messias, Cristo. E, anteriormente, Senhor, o Kyrios, o soberano Senhor. Então perceba que Senhor Jesus Cristo é uma mescla entre o nome e o título e mesclado numa única realidade. O que ocorrerá também com o Espírito, esse Espírito Santo, esse Espírito que santifica. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, a famosíssima bênção apostólica, em que Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Perceba que aqui está uma relação de igualdade. Pai, Filho e Espírito. E perceba que o Filho aparece primeiro aqui, porque não há uma subordinação na Trindade. Então, isso significa e indica que o Espírito é distinto do Pai, é distinto do Filho. Ao mesmo tempo, esse Espírito é um com o Pai e com o Filho. Nós temos aqui a questão da Trindade, um Deus em 3 pessoas, de modo que cada pessoa é distinta, porém há uma unidade na Trindade. Nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus e 3 pessoas. Então, a partir daqui e de outros textos de Paulo, que nós mapearemos, Paulo tinha essa premissa sobre o Espírito. Bem, Paulo pensa no Espírito basicamente da perspectiva do relacionamento que este Espírito tem com Deus, ou seja, com o Pai. Então, Deus é o sujeito do verbo quando ele fala de uma pessoa que recebe o Espírito. Ou seja, em Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo diz que Deus envia aos nossos corações, ou ao nosso coração, o Espírito de seu Filho. Então perceba que Deus é o sujeito da ação e Deus é aquele que envia. Envia o quê? O Espírito. Então, o propósito de Deus é enviar o Espírito aos nossos corações. Então, note essa relação muito próxima, muito íntima do Espírito com o Pai. Está diretamente relacionado com Deus. Em outros textos, Paulo dirá que Deus nos dá o seu Espírito. Novamente, essa relação com o Pai. Então, sua interpretação é determinada pelo Antigo Testamento. Na nossa primeira aula, onde trabalhamos as fontes do conceito de Paulo, nós tratamos essa questão. No Antigo Testamento, a posse do Espírito, o recebimento do Espírito, estava relacionado a uma ação de Deus. Era Deus que derramava o Espírito sobre pessoas específicas. Às vezes, para dar a essa pessoa sabedoria para o desempenho de alguma obra relacionada, por exemplo, ao artesanato, como ocorre
com Bezalel, no livro de Êxodo, ou quando Deus empoderava, dava o Espírito para que a pessoa se enchesse desse poder como Sansão e ficasse com uma força grandiosa, ou quando Deus enviava o Espírito com uma ideia de vestir ou de revestir essa pessoa, e isso se dava consequentemente na profecia, como ocorre também no livro do Êxodo, no livro de Samuel. Então, a interpretação de Paulo aqui relacionada a Deus dando o Espírito, a Deus enviando o Espírito, está diretamente relacionada à sua interpretação do Antigo Testamento. Por exemplo, como no caso de Joel, a promessa de que Deus enviaria o seu Espírito. Ok? Bem, o relacionamento entre o pai e o filho fica claro quando Paulo cita o Espírito como Espírito de Deus. Nós temos um texto interessante, que é o texto de 1 Coríntios 10, 12, em que o apóstolo faz uma analogia da consciência humana, a fim de reiterar que somente o Espírito conhece a mente de Deus, e somente esse Espírito conhece e revela a sabedoria de Deus outrora oculta. No capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo está fazendo uma distinção entre aquilo que é sabedoria para Deus e aquilo que é sabedoria para o mundo. Precisamos entender que Corinto era uma cidade desenvolvida, era uma cidade onde se proliferava filósofos e pensadores importantes, e havia por parte das pessoas de Corinto uma exaltação relacionada à sabedoria, à retórica, à oratória. E aí Paulo toma essa ideia para mostrar que a sabedoria de Deus vai na contramão, porque os gregos consideravam a mensagem da cruz, uma divindade morrendo na cruz, uma loucura. E aí Paulo diz que Deus então pega as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Então a sabedoria de Deus, ela não é a mesma sabedoria do mundo, ela está em uma contramão, ela está em uma via contrária. E aí Paulo vai usar essa analogia relacionada à consciência humana, dizendo que o espírito do homem conhece, né, os seus pensamentos, assim como o Espírito de Deus conhece, prescruta, examina o conhecimento da mente de Deus. E esse conhecimento só pode nos ser revelado por intermédio desse Espírito que está nessa ação de conhecer, de prescrutar a mente de Deus. E o Espírito, então, faz essa relação conosco, né, nos revelar aquilo que é oculto, está oculto, né, a nós. É o Espírito que tem esse papel, porque ele prescruta a mente de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 26 e 27, Paulo diz que Deus conhece a mente do Espírito. Agora é uma relação contrária. Enquanto em 1 Coríntios 2 o Espírito conhece a mente de Deus, em Romanos 8 Deus conhece a mente do Espírito. E por isso que a intercessão do Espírito, ela é uma intercessão eficácia, porque Deus conhece a mente do Espírito. Então, a eficácia da intercessão do Espírito está justamente no fato de que Deus, que examina nosso coração, também conhece a mente do Espírito que está intercedendo por nós. O Espírito é tanto a expressão interior da personalidade invisível de Deus, quanto a manifestação visível de Deus no mundo, destaca o Gordon Fee. Ele é a expressão interior da personalidade invisível de Deus, todavia também é a manifestação visível da atividade de Deus no mundo. É a presença renovadora de Deus no mundo. O Espírito de Deus e de Cristo. Paulo identifica o Espírito em algumas vezes como Espírito de Deus, em outras vezes como Espírito de Cristo. E isso indica que ele preferia usar o qualificador de Deus, de Cristo, quando queria enfatizar a atividade de Deus ou a atividade de Cristo, transmitida ao crente pelo Espírito. E aí ele usa esse qualificador.
Paulo usa os qualificadores para conotar relacionamento ou identificação, seja com Deus ou seja com Cristo. E aí nessa relação é Espírito de Deus, o que conota, né, que tem uma perspectiva de apresentar essa relação do Espírito com o Pai, com Deus, e é Espírito de Cristo para mostrar essa relação do Espírito com Cristo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, a filiação dos crentes é evidenciada pelo fato de haverem recebido o Espírito do Filho de Deus. Então, ao receber o Espírito do Filho de Deus, perceba que o qualificador Filho de Deus, o Espírito de Cristo, essa filiação ela é evidenciada. Então, quando recebemos o Espírito do Filho de Deus, podemos também clamar que Ele é o nosso Pai, podemos clamar Abba, Pai. Assim como Cristo é o Filho de Deus e chama Deus de Pai, aqueles que recebem o Espírito do Filho de Deus também podem chamar Deus de Pai. Em Romanos 8, isso vai ficar muito claro, um capítulo belíssimo da parte de Paulo, onde ele faz uma exposição interessante sobre essa relação de filiação e a ação do Espírito no mundo. E em Romanos 8 é a prova de que alguém é povo de Deus, é que o Espírito de Cristo habita nele. Então, o Espírito habita nesse indivíduo e esse indivíduo, então, conscientemente se percebe como filho de Deus. Então, a habitação do Espírito na vida do cristão proporciona ele compreender-se como filho de Deus. Lembra que dentro dessa relação, segundo Paulo, da relação de adoção, uma vez que nós fomos adotados por Deus. E aí, se somos adotados por Deus, Paulo dirá que esse Espírito, de fato, vai nos permitir clamar Abba, Pai, e, portanto, nos tornamos co-herdeiro de Cristo, de modo que herdamos também como Cristo herda. Somos co-herdeiros de Cristo porque recebemos esse Espírito. De modo que se Cristo sofreu e foi glorificado, também seremos. É por isso que a presente aflição desse tempo não pode ser comparada com a glória que há de ser em nós revelada. Aqueles que têm o Espírito são filhos de Deus, herdeiro com o Filho de Deus. Eles conhecem o poder da ressurreição de Cristo e a comunhão de seus sofrimentos. Cristo, de acordo com Paulo, é o critério absoluto que define a verdadeira atividade do Espírito. Bem, em Paulo, Cristo e o Espírito são distintos, porém, o apóstolo admite o mesmo tipo de relacionamento estreito entre os dois. É por isso que em alguns momentos Paulo ele vai alternar entre um e outro, principalmente quando Paulo falará dentro de uma perspectiva de habitação. Então, em Romanos 8, 9 e 10, Paulo passa de ter o Espírito de Cristo para Cristo em vós. Perceba que ele faz, que ele alterna aqui. O Espírito habita em vós e em outro momento ele diz que Cristo habita em vós. Então, dentro dessa linguagem de habitação, Paulo alterna. No pensamento e na experiência de Paulo, o Espírito não é uma coisa, uma força impessoal derivada de Deus. O Espírito é plenamente pessoal. Vimos isso na aula passada. A bem verdade, na linguagem que veio a ser empregada tempos depois, ele é Deus. Então, que fique claro aqui em Paulo que o Espírito é uma pessoa, ou seja, ele tem a característica pessoal, também esse Espírito é divino. Então, ele é uma pessoa, mas também ele é divino. Então, nós temos a pessoa do Espírito também relacionada à divindade do Espírito. Ele é uma pessoa e um ser divino. Ok? Bem, pessoal, foi uma grande alegria mais uma vez estar com vocês.
Um grande abraço e até a próxima.